Farinhas de oleaginosas. Vamos lá, então. Eu esqueci dessa parte. É um subgrupo de farinhas proteicas. As castanhas, as oleaginosas, estão dentro desse subgrupo. Por que ele é um subgrupo de farinhas proteicas que trazem maciez e umidade? Porque ele não é uma farinha de estrutura? Porque ela não agrega não agrega estrutura como função principal. Essas farinhas que estão dentro desse subgrupo de farinhas proteicas, castanhas, né, como amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, macadâmia, pistache, essas castanhas, avelãs também, farinha de amendoim, girassol, coco, são farinhas que vão trazer maior valor nutricional para a nossa receita, vão agregar mais gorduras, mais proteínas, vão deixar a nossa massa mais macia, mais úmida, mas não agregam nem estrutura como função principal, nem liga, nem maciez e leveza. Por isso que elas estão em um subgrupo separado, tudo bem? E aí, para substituição, deixa eu já falar sobre substituição. Você vai substituir uma farinha que esteja dentro do mesmo grupo da outra. Exemplo, quer substituir uma farinha de estrutura? Vai lá dentro do grupo de estrutura e verifica quais são as outras opções que você tem para você substituir pela farinha que agrega estrutura também. Quer substituir a farinha de liga? Vai lá no grupo de liga, verifica quais são as farinhas e substitua por outra farinha de liga. De maciez e leveza da mesma maneira. Aqui, dentro do subgrupo de farinhas proteicas que agregam maciez e umidade para as massas, nem toda farinha vai poder substituir a outra. Exemplo, né, a clássica farinha de coco. A farinha de coco não substitui farinha de amêndoas, não substitui farinha de castanha de caju, não substitui farinha de amendoim, não substitui farinha de girassol. Essas 4 que eu falei, ali das castanhas, amendoim e girassol, você pode usar uma em substituição à outra sim. Claro que cada uma vai agregar uma característica ali um pouquinho diferente. A noz, por exemplo, deixa mais gordurosa a massa. Então, você tem que sempre ter essa noção, por isso é importante conhecer. Mas a farinha de coco, ela é muito rica em fibras, a inulina, né, que é uma fibra solúvel. Então, quando a gente tem muita fibra dentro da farinha de coco, a gente tem gordura? Tem também. Só que ela é uma farinha mais seca. Então, se você usar em uma proporção muito grande na receita, você pode ressecar a sua massa e deixá-la esfarelando por conta disso. Então, a farinha de coco é ótima, mas não tem substituto e não substitui outra farinha. Se pediu farinha de coco, use a farinha de coco, tá? Se não pediu, adicione uma proporção bem pequena para você não ter um resultado final ruim, seco e farelento, tá bom, gente? Então, quanto à substituição, é isso, subgrupo de farinhas proteicas. Também tá aí para vocês tomarem conhecimento sobre as farinhas. São farinhas maravilhosas que a gente agrega às nossas massas. Eu tenho uma paixão particular pela farinha de amêndoas. Gosto muito do resultado que ela proporciona. Então, sempre que eu posso, eu adiciono ali nos pães, nos bolos. E não precisa colocar muita farinha de amêndoas, tá? Eu ponho geralmente 30 ou 40 gramas nas minhas receitas de pães. Isso corresponde a 20% do mix, mais ou menos. Mais ou menos isso, mais ou menos uns 20% do mix de farinhas proteicas para trazer essa maciez, essa umidade que as outras farinhas trazem, mas essas vão trazer de maneira mais forte, né? Porque elas são ricas em gorduras e proteínas.